Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Este é mais um programa, É Vida que Segue, com o Reverendo Wildo dos Anjos. Hoje é um dia muito especial e eu tenho uma convidada muito querida, a minha amiga Ana Martins. Ana entrou na minha vida juntamente com o seu esposo, Reverendo Alcides Martins, há mais de 30 anos. E desde que eu conheci a Ana, a minha vida ficou mais rica. E os nossos encontros são sempre muito prazerosos. E é um privilégio muito grande receber a Ana aqui no nosso programa É Vida que Segue, com o Reverendo Wildo dos Anjos. Seja muito bem-vinda, Ana. Ana é professora de História e Geografia Bíblica. Ela fez pós-graduação em História do Cristianismo Antigo e ela é membro do Ministério 1 a 1, que tem a sua sede na cidade de Brasília. Muito bem casada, mãe de 2 filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, que você complementasse essa breve apresentação. Pastor Wildo, para mim é uma alegria estar aqui com você. Realmente, nossa amizade já se estende há muito tempo, né, pastor? Sim. E conviver com você e a Rosane tem sido, assim, para nós uma bênção mesmo. Pastor, eu sou de Brasília mesmo, nascida lá, casada com o pastor Alcides, né, do Ministério 1 a 1, que como nós já temos caminhado juntos, né, com vocês e vocês têm nos acompanhado nesse tempo. E nós temos 38 anos de casado. E ao longo da minha vida, né, quando eu nasci em Brasília num lar que não era evangélico, né? Minha família era de tradição católica. E quando eu tinha 12 anos, fui levada para a igreja pela minha irmã. A minha irmã, ela tinha 15 anos na época, e ela foi convidada por uma amiga para ir a uma igreja presbiteriana. E lá ela gostou muito da igreja, me levou. E lá na igreja também eu gostei, fiquei, e foi assim que eu conheci o Evangelho. E ali aos 16 anos, quando eu fiz 16 anos, mesmo gostando da igreja, mesmo bastante enturmada com os jovens da igreja, com os adolescentes, eu percebi que faltava algo na minha vida. Mesmo tendo essa convivência maravilhosa na igreja, essa convivência com esse relacionamento bom, teve um dia que, num culto de jovens, um adolescente, ele pregou sobre aquele versículo da Bíblia que dizia assim: não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se queres ser amigo de Deus, você será inimigo do mundo. Interessante que se os cristãos entendessem e praticassem esse versículo, certamente nós ficaríamos livres de muita dor e sofrimento. Com certeza. Né? E aí o que aconteceu? Eu, mesmo estando na igreja, gostando, participando, eu também gostava das coisas do mundo. Eu não era uma pessoa que vivia, fazia as coisas erradas, vamos dizer assim. Eu era muito certinha, toda a vida eu sempre fui muito certinha. Sempre fui obediente aos meus pais. Mas eu percebi nessa hora que eu gostava das coisas de Deus, mas também gostava das coisas do mundo. E aí naquele momento, o Espírito Santo trouxe para mim um entendimento de que eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que tomar uma posição na minha vida. Ou viver para Jesus, servir a Jesus, ou servir ao mundo, mas as duas coisas não davam. Então aquela palavra daquele adolescente queimou meu coração. E eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, tranquei a minha porta, ajoelhei e entreguei minha vida a Jesus. Ali eu tive realmente um encontro com Jesus. Aí a partir daquele momento a minha vida foi completamente transformada. E 2 coisas, pastor, que eu gostaria de compartilhar aqui. Por favor. E deixar assim para aqueles que estiverem nos assistindo. 2 coisas aconteceram comigo que foram assim imediatas ali naquele momento. A primeira é que Deus tirou completamente o vazio do meu coração e a solidão. Eu era uma jovem que tinha muitos amigos, mas eu era só. Eu sentia uma solidão profunda no meu coração. E naquele dia o Espírito Santo preencheu esse vazio. E eu nunca mais senti solidão. E a outra coisa, pastor, que aconteceu comigo, foi que eu senti um desejo profundo de ler a Bíblia.
a vontade, a fome da palavra de Deus brotou ali no meu coração. Isso já nessa experiência nova de conversão, de mudança de vida. E aí o que aconteceu? Neste exato momento, eu fui para a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, e eu li a Bíblia toda em 6 meses. Uau. Nos outros 6 meses eu li a Bíblia novamente. Então, em um ano, eu li a Bíblia 2 vezes. Maravilhoso. De Gênesis a Apocalipse. E ali, a partir dali, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Sim. E foi por isso que, a partir daí, eu fui lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e foi assim que eu fui me tornando professora de História e Geografia, e comecei com adolescentes, com pré-adolescentes na igreja. Aí comecei dando aula para eles, ensinando Bíblia mesmo. E era interessante que geralmente as revistinhas de escola dominical, elas vêm assim, com historinhas bíblicas para as crianças, né? Geralmente com temas, mais história. E eu pegava aquelas histórias, mas trazia para a criança o ensino bíblico que ela precisava. Então eu forçava o ensino da palavra mesmo para os meninos, sabe? E isso é tão interessante que hoje eu encontro com alunos que foram ex-alunos quando tinham 10, 11 anos, que hoje já são casados, pais, mães. E quando eu encontro com eles, eles falam assim, olha, o que eu conheço da Bíblia, eu aprendi lá na escola dominical quando eu tinha 12 anos. Então por que as mulheres se apaixonam tanto pelo Velho Testamento, Ana? Bem, olha, pastor, eu particularmente tenho uma paixão pelo Antigo Testamento, porque eu olho para o Antigo Testamento e eu não vejo uma história antiga, uma história de um povo antigo ou de um povo que não tem nada a ver comigo. Eu olho para o Antigo Testamento e vejo a minha história. Eu vejo o amor de Deus sendo traduzido através daquela história, o amor de Deus por mim, e Ele preparando o mundo, preparando a história para trazer a minha redenção. Então, quando eu abro Gênesis 1 e diz que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou todas as coisas, eu vejo Deus pensando em mim ali. Eu vejo Deus preparando tudo para trazer Jesus, para me salvar. Então essa história, ela não é uma história fora de mim, ela é a minha história. Sim. É a eternidade que Deus traz para nós. Então tudo ali, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O Antigo Testamento é a sombra do Novo, é a antecipação da vinda de Jesus. Sim. Então é a promessa de Deus que se cumpre em Jesus, e eu me vejo nela. O Velho Testamento é muito difícil de ser entendido. Por que o Antigo Testamento é tão difícil de ser entendido? Eu vejo, pastor, que essa é uma pergunta que eu faço sempre quando a gente vai começar o curso. A primeira coisa que eu falo, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é exatamente isso. Por que você acha o Antigo Testamento muito difícil? E a resposta que vem é exatamente pelo fato de ser um livro escrito, é um livro antigo, numa linguagem antiga, um livro clássico, numa língua completamente diferente, apesar de ter sido traduzido, embora tenha sido traduzido, mas eu acredito que o cristão ele vê o Antigo Testamento com uma distância muito grande entre aquela época para a nossa. E eu olho, o cristão tem que olhar para o Antigo Testamento e não ver um livro antigo e um livro de história e fatos relacionados com o povo de Israel. Ele tem que olhar para o Antigo Testamento e ver a história da redenção ali. Por isso que ele tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender o Antigo Testamento por causa disso. Porque estão fechados para o fato de que é um registro histórico, mas não é isso. O Antigo Testamento não é simplesmente um registro histórico. Você respondeu a minha próxima pergunta, que era exatamente essa. De que maneira Deus revelou Jesus e a salvação no Antigo Testamento? Você falou isso agora há pouco, é que o Velho Testamento anuncia o Messias e o Novo Testamento o Messias vem. É o cumprimento dele. Pastor, na teologia bíblica a gente estuda o Antigo Testamento como Deus revela a salvação em Jesus de uma forma progressiva. Porque repara que só como um exemplo, lá em Gênesis, quando Deus fala para Eva e para Adão, logo depois do pecado, e ele fala para a serpente que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ele está falando de Jesus. Sim. Só que essa revelação ali, ela ainda está reduzida. O que Adão e Eva poderiam entender daquilo? Eles não sabiam
que Deus estava falando de Jesus. A história foi acontecendo e Deus foi se revelando progressivamente na história. Você daria uma dica para pessoas que querem conhecer um pouco mais a Bíblia? O que ele deve fazer antes de começar a ler a Bíblia? Você teria uma dica de alguma coisa que seria fundamental para aqueles que querem se apaixonar pela Bíblia e entenderem o Velho Testamento? Eu diria que a primeira coisa é se desarmar em relação à Bíblia. Sabe? Sem preconceitos e sem tentar classificar a Bíblia, porque as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, isso é um livro de homens, ou é um livro difícil. Desarmar, olhar, começar a ler a Bíblia, ir para a Bíblia, pensando assim, o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer falar comigo ali. Então a primeira coisa que eu diria é ir sem barreiras. Pegar a Bíblia para ler sem ter nada de preconceito ou de alguma barreira mental ou de algum conceito de homens. Simplesmente pegar, ler e com oração. Sim. Porque a palavra, a Bíblia é a palavra revelada de Deus para nós. É o que Deus quer para mim, é a vontade dele para mim e para você. Então eu oro e peço, Senhor, fala. Quando eu for abrir a tua palavra, fala, o que o Senhor quer falar comigo? Sim. Então não é simplesmente aquela história, mas é também a mensagem que Deus quer trazer para mim por intermédio daquela história. A história é só o instrumento que Deus utiliza para trazer uma mensagem espiritual, para trazer a mensagem. E por que tantas pessoas têm dificuldade de acreditar na Bíblia? Pastor, eu acredito que as pessoas têm dificuldade de acreditar e principalmente de aceitar a Bíblia, porque a Bíblia ela revela quem nós somos de fato. Principalmente isso, a Bíblia revela que nós somos pecadores e que nós precisamos de salvação. E o homem, nós seres humanos, pecadores como nós somos, nós não queremos ouvir a realidade de que eu sou pecadora, condenada ao inferno e que eu preciso de salvação. Principalmente por eu ser uma pessoa boa. O ser humano, principalmente as pessoas que são honestas, que são boas, que não cometem crimes, elas não se acham perdidas precisando de salvação. Eu sou boa. O céu é meu. Sim. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que eu sou pecadora. E por eu já ser uma pecadora, estou condenada. E eu preciso de salvação. E Deus apresenta o Salvador. Ele apresenta a salvação. Ele mostra o caminho. E Ele ensina como andar nesse caminho. Então, as pessoas não querem aceitar a Bíblia porque ela confronta. Ela me confronta com quem eu sou. E também porque a Bíblia coloca Deus no lugar que lhe é devido. Como soberano, Sim. Aquele que governa o universo, aquele que governa a minha vida, aquele que é o Senhor absoluto de tudo. E quem é que quer ser mandado? Quem é que quer ser governado por alguém? É da nossa natureza não querer que ninguém dê ordens e que ninguém mande em mim. Mas Deus é soberano e Ele é que determina como deve ser minha vida, quem eu sou. Sim. E o que Ele quer para mim. Sim. E as pessoas não querem isso. E Jesus fala, né? Não querem vir a mim para serem salvos. Sim. Então, é claro que a gente sabe que por trás de tudo isso, toda essa ignorância espiritual é patrocinada pelo inferno. Né? Sim, é verdade. É para o outro time, né? Que não tem interesse que o homem conheça a palavra de Deus, seja liberto. Então eu vejo que as pessoas não aceitam a Bíblia, não querem aceitar a Bíblia, principalmente porque a Bíblia ela descortina quem eu sou. Sim. Veja, pastor, as religiões de um modo geral, alguns livros religiosos, eles tentam exaltar o ser humano, divinizar o ser humano. É verdade. Até dizer que você é um Deus dentro de você que você precisa desenvolver. E a Bíblia não. A Bíblia fala que Deus só existe um. E é para Ele que nós devemos a nossa vida. É verdade. Então eu vejo que existe essa dificuldade. Você poderia falar para as pessoas que estão nos vendo qual a importância da geografia bíblica para compreendermos melhor a história de forma geral, sobretudo do ponto de vista de um cristão que caminha com Jesus? O que ela é importante? Eu tenho assim, eu quero dizer só dois aspectos, destacar dois aspectos sobre Israel.
sobre a geografia de Israel dentro desse contexto bíblico, especialmente do Antigo Testamento, já que nós falamos aqui no Antigo Testamento. De vez em quando um aluno pergunta assim, por que Deus escolheu aquele pedacinho de terra, aquela faixinha pequenininha de terra, para escrever ali a história da nossa redenção? Israel foi o palco da nossa redenção. E isso é simplesmente extraordinário. Agora, Deus poderia ter escolhido o Brasil é muito mais bonito que Israel. O estado de Israel é menor, o país todo é menor do que o menor estado brasileiro. Tem 420 quilômetros de norte a sul e 112 quilômetros de largura. Ou seja, seria você sair de Cocalzinho, a largura, sair de Cocalzinho até Goiânia e ir a Brasília e voltar de Goiânia. É um fazendão, né? É uma grande fazenda. Então, Sergipe é um pouquinho maior ainda do que o estado de Israel. Israel é menor do que o estado de Sergipe. Mas repare que coisa interessante ali, se você olhar lá no mapa do Oriente Antigo, a gente vê Israel ali, e um historiador diz o seguinte a respeito de Israel, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, Israel não é o centro da terra, mas é o centro do mundo. Então, uma característica de Israel, da geografia, que é importante para a história bíblica, é que Israel, aquela faixa de terra, se você olhar no mapa, você vai ver que do lado leste de Israel está o deserto da Arábia. Então, nos tempos bíblicos, ninguém atravessava o deserto para entrar por Israel, por aquele lado ali. Então, o deserto ali, ele favorecia uma proteção para Israel ali. Porque nos tempos antigos havia muita invasão de povos, né? Os povos invadiam uns aos outros. Então, ali nenhum povo podia entrar por Israel pelo deserto da Arábia. Do lado oeste tem o mar Mediterrâneo. Então, Israel é um corredor protegido de um lado pelo mar Mediterrâneo, do outro pelo deserto da Arábia. Inclusive, Davi, quando levou Israel à glória e estabeleceu realmente o Estado de Israel, ele fechou as fronteiras norte e sul e cobrava impostos. Então isso ajudou Israel a se tornar um país rico na época de Davi. Então ninguém entrava pelo leste e oeste, só entrava por norte e sul. Então isso deu uma proteção contra invasão. Isso é uma das características. E a outra, pastor, para mim que é a principal, é que Israel formava um corredor que ligava os 3 continentes. Ásia, Europa ao norte e África ao sul. Então qualquer pessoa, qualquer caravana, qualquer exército tinha que passar por Israel. Então, se quem vinha da Ásia, da Europa para a África, tinha que passar por Israel, era caminho obrigatório. E isso fez o quê? Com que o evangelho, saindo dali, se espalhasse pelo mundo. Veja a estratégia de Deus de colocar a história da redenção em Israel, e dali partia Paulo, os outros, viajando para todos os lugares, levando as boas novas, o evangelho da salvação. Então veja que o mundo foi ligado, em pouco tempo, o evangelho virou o mundo de ponta cabeça por causa daquele lugar estratégico de Deus para levar o evangelho. E é por isso que nós estamos aqui hoje conversando, dando um conselho para quem pretende conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Eu dou um conselho para você que é o seguinte: leia a Bíblia toda. Não leia trechos da Bíblia apenas. Então, assim, hoje as pessoas têm muito pouco interesse na leitura de qualquer coisa, de qualquer livro, especialmente a Bíblia. Mas eu sugiro a você quer conhecer a palavra de Deus, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E depois que você lê a Bíblia toda, você volta e leia novamente. E quando você terminar, você leia novamente. E peça a Deus para falar ao seu coração. E depois você me fala se Deus não falou e te ensinou muita coisa. Se sua vida não foi completamente transformada. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Então, não leia trechos isolados. Pegue a Bíblia e leia. E leia muito. As pessoas acabam... Como se lê um bom livro de história. Não pode parar. Porque aí você vai ter uma visão da Bíblia toda. Você vai conseguir compreender, não de uma forma profunda, mas o básico. O básico que é necessário para manter a nossa fé. E para nos fortalecer. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho tanta dúvida, a Bíblia tem tanta coisa que eu não entendo. E é assim mesmo. Em Deuteronômio 29,
diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós. Então, quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você não vai entender tudo. Mas o que você vai entender é suficiente para manter a sua fé. Sim. E é nisso que eu me firmo. É nisso que eu me sustento. A palavra de Deus ela é suficiente para manter a minha fé. Sim. A minha fé é em Jesus, no meu Salvador. E eu, nos últimos anos, caminhei não pelo que eu estava vendo, mas pelo que eu conhecia de Deus. Eu tive um momento da minha vida muito difícil, durou 10 anos, e eu andei por fé e pelo conhecimento que eu tinha na palavra de Deus. Eu sabia que chegaria o momento em que o Senhor daria uma ordem a meu respeito. E louvado seja Deus, porque Ele fez isso por mim nesse ano de 2021. Né? Então, o conhecimento da Bíblia me manteve focado em Jesus, em servi-lo, em amá-lo, em obedecê-lo. A Bíblia é alimento, né, pastor? Exatamente. É alimento que sustenta. É alimento que sustenta. Pastor, eu quero deixar um versículo. Por favor. Eu quero deixar um versículo para a gente encerrar, né, esse momento. Eu quero deixar um versículo. Quero que você fale o que você tem para falar. O povo está doido para te ouvir. Olha, um dos versículos que eu mais gosto está no Salmo 119. E por falar no Salmo 119, é um salmo que exalta as escrituras sagradas, né? Sim. É um salmo que fala sobre a excelência da palavra de Deus. E é uma sugestão que eu dou aqui para você. Leia o Salmo 119 todo e veja que maravilha a expressão, as expressões que falam a respeito da palavra de Deus. E no Salmo 119, se não me engano, no versículo 93, diz o seguinte: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. É assim que eu vejo a palavra de Deus. Ela Muito me dá bom. vida Muito bom. e me sustenta. Aleluia. É uma bênção compartilhar com você coisas dos céus. Amém. E principalmente desse livro tremendo que nos ajuda a crer, nos ajuda a entender os planos de Deus e, sobretudo, a amar o que Deus fez por nós ao longo de toda a história, né, desde Adão e Eva até nos dias atuais. E o que me fascina é que Ele foi, é e continuará sendo para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, seu marido, seus filhos, e dizer que você tem um lugar muito especial no meu coração, coração da Rosane, e as nossas vidas estão totalmente abertas para você. E nós, igualmente, viu, pastor? Nós amamos vocês, estamos muito felizes de estar aqui passando esses dias com vocês, viu, Que pastor? bom. Para nós a alegria é imensa, viu? E que Deus abençoe muito. Amém. Que Deus renove a sua fé, as suas forças. Que Deus realmente visite o seu lar, a sua casa, a sua família. Amém. Trazendo todos os dias o renovo de Deus para a vida Amém. de todos os seus amados. Amém. Vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo e pedir ao Senhor que essa bênção que você profetizou sobre a minha vida também seja na vida desses amados, amigos que têm acompanhado o nosso programa. Então, acredite, Deus está aí, bem perto de você, Deus está aqui conosco e Ele vai abençoar a sua vida. Vamos orar pedindo ao Senhor que visite a sua casa. Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos deixou como bússola, como guia, a Tua palavra. E nesse momento, nós aprendemos algumas coisas fundamentais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo que ama, que lê, que estuda, que medita, que guarda, que pratica a Tua palavra. Abençoa a vida dessa mulher, desse homem. Abençoa aqueles que estão precisando de algo novo na sua vida. Que o Senhor possa alcançá-los com a Tua potente e poderosa mão. Estende, ó Deus, a Tua mão em direção dos enfermos, daqueles que estão com a alma estragada pelo pecado. Abençoa, ó Deus, os casamentos. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão passando por privações, perderam o emprego. Abençoa aqueles que estão gravemente enfermos na alma e no espírito. Que haja, ó Deus, uma ação especial do Senhor em favor de todos aqueles que têm nos acompanhado.
Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós. Nós oramos no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.